Seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Eu espero que esteja tudo bem com você. Vem comigo, porque hoje nós estaremos falando da lição de número 5, o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. É lição Betel, Escola Bíblica Dominical. Fique comigo até o final desta aula. Você, amigo professor superintendente, eu peço a Deus que Ele te ilumine cada vez mais para que você possa ensinar de modo profundo a palavra de Deus, com coerência, com propriedade, que o Espírito Santo possa te usar e causar sucos na alma do ouvinte, para que a palavra possa exercer o poder sobrenatural na vida das pessoas. Logo, nós estaremos falando sobre novo nascimento. O texto áureo desta lição diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, que é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. A verdade aplicada diz: somente o conhecimento intelectual da Bíblia e a boa vontade não nos dispensam de passar pelo novo nascimento para entrar no reino de Deus. Quais os objetivos dessa lição? Amigo professor, olha, fica atento, porque é o norte da lição. Identificar a preocupação de Nicodemos com a sua própria situação espiritual, destacar a importância do novo nascimento na vida do crente e saber que Nicodemos amou Jesus até a sua morte. Texto de referência, João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Em destaque aqui, nós poderíamos destacar o 3, quando Jesus disse para ele que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o 5, que Jesus, na verdade, eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veremos nesta lição o encontro do fariseu Nicodemos com o Filho de Deus, que ele fala sobre a necessidade do novo nascimento. Além do singular encontro, abordaremos outros 2 textos no Evangelho de João que mencionam Nicodemos. Com a indispensável ajuda do Espírito Santo, é possível extrair desses registros lições preciosas para o nosso crescimento em Cristo. Esta é a nossa introdução. Então vamos para o tópico 1. Lembrando que se você entrou nesse canal e não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever. Dá o seu like e o seu dislike se você não gostar. Sem problema nenhum, afinal de contas isso aqui é uma sala de aula. Deixa o seu comentário, concorda, discorda, acrescenta. Isso aqui é uma via de mão dupla. Compartilhe esse vídeo, seja bênção para o seu amigo professor. Outro ponto que eu quero lembrar é que aqui, nesta sala de aula, não é uma aula, é um resumo da aula, uma sinopse, para que você possa ter um auxílio a mais na hora de você preparar os seus estudos. Então vamos, segue essa aula comigo, fica até o final. Nós estaremos falando neste assunto sobre 3 necessidades básicas da regeneração. Discorrendo a aula, nós abordaremos essas 3 necessidades básicas. Conversando com o Filho de Deus. Nicodemos reconheceu que Jesus foi enviado por Deus. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. João, capítulo 3, verso 2. Jesus explicou a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Isso gerou dúvida no religioso, que questionou como um homem velho poderia nascer de novo se não teria que voltar ao ventre de sua mãe. Não dá para nós entendermos se realmente que Nicodemos ele está sendo cômico quando ele fala em retornar ao ventre da mãe sendo já grande, ou realmente Nicodemos não entendia dessas coisas espirituais. Suponhamos que na sua sala de aula o aluno faça esta pergunta para você: ô professor, professora,
Quando Nicodemos faz essa pergunta, pode um homem sendo grande voltar ao ventre da sua mãe? E Nicodemos dirige a Jesus a seguinte pergunta, ou as perguntas, que é o verso 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O que você acha? E o aluno te perguntou, estamos criando uma tese. Professor, você acha que isso é cômico? Que Nicodemos está debochando? Ou se realmente ele não entendia do que falava? Eu acredito que as duas ideias dá para ser sustentada. Há uma ambiguidade na pergunta. Então possa ser que ele era ignorante, sim, em relação a essas coisas, e possa ser que ele também estava levando o lado cômico da conversa com Jesus. Mas está no campo aí das ideias, e você deixa o seu comentário aí para eu entender como você pensa a respeito dessa interrogação que Nicodemos faz a Jesus. O tópico 1, subtópico 1, diz um encontro improvável. Nicodemos tinha uma posição respeitada na sociedade da época, já que era príncipe dos judeus. Além disso, ele era fariseu, ou seja, pertencia ao núcleo mais rigoroso do judaísmo, constituído essencialmente por pessoas da classe média, com grande autoridade entre o povo e muitos protocolos a seguir. Segue o destaque desse ponto, tópico 1, subtópico 1, um encontro improvável. Nicodemos era fariseu, e o texto diz que ele era príncipe, ou principal. E provavelmente trazia no seu interior muitas inquietações e foi atraído pelo ensino de Jesus, pelos milagres, pelos sinais que Jesus fazia, e isso entrou numa rota de colisão com seu estilo de vida farisaico e legalista. Com essa inquietação na sua alma, ele decide, então, provavelmente, de modo secreto, ir ter com Jesus à noite. Esse encontro marcou a vida de Nicodemos. Todos nós, quando encontramos Jesus, de verdade, as nossas vidas são marcadas por ele. Seguindo a lição, o tópico 1, subtópico 2, diz, é necessário nascer de novo. Nicodemos devia estar seguro quanto à sua situação espiritual, por isso foi ver Jesus, mesmo sendo membro do Sinédrio, que tinha cerca de 70 membros. Tópico 1, subtópico 1 fala do encontro improvável. Se nós lermos a Bíblia, no capítulo 3, no versículo 2 do Evangelho de João, Nicodemos, ele vai deliberadamente, à noite, falar, conversar, indagar, interpelar Jesus a respeito das coisas espirituais. Logo, Nicodemos vai sair dali meio que impactado. Possa ser que Nicodemos estava querendo adquirir algo novo, interpretação nova da lei, para poder, de repente, impressionar quem ouvisse ele falar da lei. Isso é uma teoria, mas ele vai interpelar Jesus. Possa ser também que ele estava com uma crise existencial, uma sede espiritual, que o seu conceito farisaico não saciava essa fome. Então, sabendo dos sinais que Jesus operava, ele então foi ter com Jesus e disse para Jesus assim, ninguém faz esses sinais se Deus não for com ele. Nas entrelinhas, ele falou para Jesus, eu vejo Deus nas suas ações. Eu vejo Deus no Senhor, Rabi. Eu vejo Deus na sua vida. Me fala um pouco a respeito disso. Então Jesus interpela Nicodemos a respeito do novo nascimento, que é o tópico 1, subtópico 2.
Nicodemos devia estar inseguro quanto à sua situação espiritual, por isso foi ver Jesus. Mesmo sendo membro do Sinédrio, que tinha cerca de 70 membros. Bom, o Sinédrio, ele tinha 70 membros, mais o líder-chefe, que era o sumo sacerdote em exercício. Então, seriam 70 membros, mais o sumo sacerdote, que era o líder maior, o chefe. Então, são 71 membros. E os membros do Sinédrio eram tidos como pessoas de destaque, príncipe entre o povo, pessoas que estavam na prateleira de cima, em meio à sociedade judaica. Porque o que era o Sinédrio? O Sinédrio era um tribunal judeu, que julgavam as pessoas com análise da lei. Então, um membro do Sinédrio, ele tinha que conhecer lei, ele tinha que interpretar bem a lei, ele tinha que ter conhecimento da Torá. Logo, Nicodemos estava nessa galeria de cima do povo e era muito bem respeitado em Israel. O tópico 1, subtópico 3 diz: o que significa nascer de novo? Conforme o dicionário grego do Novo Testamento de Strong, a expressão nascer, dentre outros sentidos, indica gerar no sentido ativo, referindo-se a Deus que tem a prerrogativa de gerar em um ser vida em um sentido espiritual. Transmissão de uma nova vida e de um novo espírito em Cristo. João, capítulo 5, 1 João, verso 1. A expressão novo aponta para o que é de Deus. Assim, nascer de novo é nascer de Deus, é receber de Deus uma nova vida espiritual, ou receber de Deus a vida espiritual. Vamos entender o que é o novo nascimento. Por que o novo nascimento? Porque você nasceu da sua mãe, então você nasceu da vontade da carne. João capítulo 1, verso 12 e 13, diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O nascer do homem, o nascer da vontade da carne, é o primeiro nascimento, é o nascimento que você tem. O que Jesus está falando agora é o nascer espiritual. Então você tem que nascer de novo, não o nascer natural do homem, carnal, mas o nascer espiritual. Logo, Nicodemos tem dificuldade de entender esse mistério cristão. Por quê? O homem que não conhece a Deus, ele está morto espiritualmente. O que é morto espiritualmente? Morto espiritual é que ele, em relação a Deus, está separado. Precisamos entender a etimologia da palavra morte. Morte vem do grego thanatos, que quer dizer separação. Então, quando eu falo que alguém morreu fisicamente, eu estou dizendo que a alma e o espírito se separaram do corpo. Separação. Quando eu digo que alguém está morto espiritual, eu estou dizendo que essa pessoa está separada em relação a Deus. Ela está morta espiritual. Então, ela está separada de Deus. Quando nós sofremos a ação do novo nascimento, o nosso espírito, que está vivo dentro de nós, mas separado de Deus, ou seja, morto em relação a Deus, ele então revive, ele renasce para esse relacionamento com Deus. Por quê? O morto não se relaciona com ninguém, o vivo sim. Então, o homem morto nos seus delitos de pecado, Efésios capítulo 2, versículo 1, diz, ele nos deu vida. Que vida? Vida espiritual. Estando nós mortos em nossos delitos de pecado. Logo, o novo nascimento é isso.
é um reencontro com Deus, é um reviver, é um viver para Deus. E isso acontece dentro de nós. É uma experiência pessoal que as nossas ações manifestarão esse novo relacionamento com Deus. Isso é nascer de novo. Essa é uma ação sobrenatural. Quando isso acontece, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Isso não tem explicação, isso é um milagre. E nós temos que viver e experimentar esse milagre. O homem natural não entende das coisas espirituais. Por isso Nicodemos não tinha conhecimento dessa causa. Então, o homem morto em relação a Deus, separado, precisa nascer de novo. E eu vou falar já as 3 necessidades do novo nascimento. O tópico 2 diz compreendendo o novo nascimento. Se você está compreendendo o que é novo nascimento, é importante que você explique com clareza na sua sala de aula. Esse ponto é um ponto que pode despertar no aluno até a sensibilidade, se ele é ou não nascido de novo. Porque o nascido de novo, nós vamos ver isso já. Quais são as suas ações? Compreendendo o novo nascimento. Nós precisamos compreender o novo nascimento. Nascer de novo é passar por uma mudança profunda. Gálatas 2:20. Começar novamente e renovar-se espiritualmente. O Filho de Deus nos livrou da lei, do pecado e da morte. O novo nascimento transforma vidas. Quando alguém nasce de novo, há um desejo de viver a nova vida pautada nos ensinamentos do Filho de Deus. Isso acontece porque a mudança proposta por Jesus é uma mudança de consciência, o que vai gerar comportamento novo e não de aparência. Quando Nicodemos ouviu Jesus falar do novo nascimento, ele não conseguiu perceber que se tratava de uma nova consciência, de morrer para os próprios desejos. Se eu vivo para os meus desejos, eu morro em relação a Deus. Se eu vivo em relação a Deus, espiritualmente, eu morro para os meus desejos. Por isso que Gálatas 2:20, está citado aqui, Paulo disse, logo estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo pela fé, vivo no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo eu estou crucificado. Você está crucificado, meu amigo? Pode ser uma pergunta na sua sala de aula, mas sem obter resposta, e cada um responda para si. O seu comportamento é um comportamento de crucificado? Olha, isso é sério. O 2:2 diz, a necessidade do novo nascimento. Todos os seres humanos têm necessidade do novo nascimento para se reconciliar com Deus. O autor da carta aos Hebreus recomenda-nos a não nos afastarmos de Deus. Vede, irmãos, que haja em qualquer de vós. Vamos corrigir esse texto aqui, porque está faltando uma palavrinha. O texto seria, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós. Aí tem uma expressão nunca. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então faça essa observação aí na sua revista, para que você não cometa esse erro e de repente seja pego de surpresa na sala de aula. O professor sempre tem que ser detalhista e perceber o conteúdo da lição nos mínimos detalhes. O 2:3 diz, a ação do Espírito Santo no novo nascimento. A nova criação que Paulo em Efésios expressa como criados em Cristo Jesus é levado a efeito pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo opera o novo nascimento e nos concede uma nova vida
em Cristo. Tito 3, verso 5. E após o novo nascimento, o mesmo Espírito habita na nova criatura, operando outras obras. Capacitação, fruto, ajuda, santificação e tantas outras. Logo, a dependência do novo nascido deve ser do Espírito Santo e da palavra de Deus. O 3 diz Nicodemos no Evangelho de João. O nome Nicodemos no grego significa conquistador do povo, ou vencedor sobre o povo. Sublinhe isso, conquistador do povo ou vencedor sobre o povo. Somente o Evangelho de João menciona esse homem. João é categórico para falar do Nicodemos. Os registros revelam um homem interessado em conhecer mais sobre Jesus. Posteriormente, argumentando com os principais dos sacerdotes e fariseus a favor de Jesus e participando da preparação do corpo de Jesus e seu sepultamento. Quando lemos João capítulo 7, 50 e 51, nós iremos entender que Nicodemos era membro do Sinédrio. O 50 diz, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, porventura julga a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Essa pergunta é justamente a pergunta que liga Nicodemos lá em João 3, quando o texto diz que ele era um príncipe, um principal entre o povo. O 3:1 diz, Nicodemos reconheceu Jesus como mestre. Jesus era amplamente reconhecido por suas palavras e ensinamentos, sendo chamado tanto de rabi quanto de senhor, títulos que evidenciavam o respeito que o povo nutria por ele como mestre. E o mestre Jesus era totalmente diferente dos mestres da época, porque os mestres da época, lendo Mateus capítulo 23, você vai perceber como funcionava a escola farisaica em relação ao que eles criam, ensinavam e praticavam. O que eles ensinavam era a verdade, mas o que eles praticavam era mentira. Jesus falou que eles ensinavam o povo, mas eles não viviam. Eles colocavam fardos pesados no povo, mas eles não moviam nem com o dedo. O evangelho do fariseu, Mateus capítulo 23. Chega Jesus ensinando de modo verbal e ensinando de modo prático, isso atraiu a atenção deles. E aquele fariseu, príncipe mais sensato, mais reflexivo, foi ter com Jesus para saber o que ele tinha de diferente como mestre. E ele acabou se dando bem, porque ele conheceu o Jesus que salva. O 3:2 diz, Nicodemos rejeita a condenação do mestre. Nicodemos era membro do Sinédrio, e João relatou que os principais sacerdotes e fariseus enviaram servos para prender Jesus, mas eles não conseguiram executar a missão, pois as palavras de Jesus tinham autoridade, porque ele praticava o que ensinava. Nicodemos protestou contra a condenação de Jesus pelos líderes religiosos, uma vez que ele não teve chance de se defender. Logo, Nicodemos, então, entra em ação e traz uma demonstração de que o dia em que ele teve com Jesus, na noite, aquilo trouxe um impacto na sua vida. Para nós fecharmos o 3:3, diz, Nicodemos leva especiarias para ungir Jesus. Então ele tem um encontro com Jesus, ele entra a favor de Jesus quando se trata da condenação de Jesus, e ele leva especiarias até o corpo de Jesus. No último registro sobre Nicodemos no Evangelho de João, vemos que ele participou junto com José da Arimateia para a preparação do corpo de Jesus e de seu sepultamento. Nicodemos levou uma grande quantidade de especiarias para ungir o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus,
levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Concluindo nossa lição, nós vamos ler 3 textos para falarmos sobre 3 necessidades básicas da regeneração que eu falei no início. Então lembra, você precisa entender o que é ser regenerado, o que é nascer do alto, nascer de Deus, o que é novo nascimento. Lendo João, capítulo 3, versículo 3, diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O verso 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lembra do tabernáculo, porque água aqui é símbolo da palavra e não do batismo. Por que símbolo da palavra? Porque o batismo não regenera. Nós estamos falando de regeneração, de nascer de novo, de ser gerado novamente. Nós vamos ler Efésios capítulo 5, verso de número 26, diz assim: para que a santificasse, está falando da igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O Espírito Santo regenera a minha vida espiritual. A palavra regenera a minha vida moral. Tito capítulo 3, verso 5, está escrito: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo regenera o meu espírito. Ele nasce de novo para Deus. A palavra, ela lava-me diariamente. A minha conduta e o meu comportamento é ditado pela palavra, ou deve ser ditado pela palavra. Por isso, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nascer da água é ter a vida, a conduta respaldada na palavra de Deus. É o lavar da palavra. Por isso que se um homem for se converter e não ter esse contato com a palavra, ele dificilmente consegue manter a sua vida cristã em dia. E a probabilidade dele não ter raízes e não se firmar no Evangelho é enorme. A palavra é que nos dá raízes para prosseguirmos a nossa jornada. Primeiro ponto do novo nascimento: é necessário para entrar no céu. Falei que ia dar 3. O segundo, 1 João capítulo 2, verso 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É preciso para entrar no céu, é preciso para praticar a justiça. Sem novo nascimento, você não consegue ter uma vida justa. E o terceiro é o 3:9 da primeira carta de João. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Estou colocando para você 3 necessidades básicas da regeneração. É necessário para entrar no céu, João 3:3. É necessário para praticar a justiça, para viver em retidão, João 2:29, primeira epístola. E é necessário para resistir o pecado. 1 João 3:9. Quando a pessoa fala, eu não consigo resistir, bota em dúvida. Possa ser que você não tenha nascido de novo. Nós estamos encerrando essa aula
Eu espero que você possa usufruir desse ensinamento e ter alguma coisa para utilizar na sua aula. Se tem servido essas aulas para você, esse resumão, não deixe de deixar o seu comentário que tem acrescentado para os seus ensinos esta aula. Um grande abraço, beijo do gordo, fica com Deus.